Ontem, né? Agradeço pela presença de todos. Dou graças a Deus por termos a liberdade de poder reunir no nome dele, aqui no CP7. Glorifico o nome dele, que nós possamos continuar nos reunindo. Tem alguém que deseja fazer uma oração inicial? Só no final, quem quiser dar um testemunho, tá? Assim que eu não sinto à vontade, tenho liberdade para isso, tá bom? Através dos testemunhos, nós fortalecemos a nossa fé. Amém? Vamos fechar nossos olhos então, agradecer muito a Deus. Querido Deus eterno, agradeço a Ti, Senhor Deus, por poder nos unir no CP7, Pai amado, para agradecer, para adorar o Teu nome, Senhor Deus. Sou grata pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor receba esse encontro, Pai, em adoração a Ti. O Senhor esteja entre nós por meio do Teu Espírito Santo, Pai. O Teu Espírito Santo habite no nosso coração. Que Ele faça que nós entendamos a Tua palavra, Pai. Envie uma mensagem, Pai amado, que nos alimente através da Tua pastor teológica, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria a Ele, Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, trabalhar em nossa vida, Pai. Em nome santo de Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém. Pastor, obrigada. À vontade, compreendem também. Podem se sentar. Sou o apóstolo Diógenes, prazer estar aqui, compartilhando a palavra de Deus com vocês, mesmo que sejam poucos minutos, pouco tempo, mas é um tempo precioso, necessário para que vocês mantenham firme a chama da fé. Amém? Agradeço a tenente que sempre nos convida e nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Queria compartilhar uma palavra com vocês que está no Salmo 126. Quem trouxe a Bíblia pode abrir. Se você trouxe o seu celular, não tem problema, põe no modo avião, para que não atrapalhe. Você, amém? Salmo número 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito do ribeiro no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Até aqui, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, glorificamos, exaltamos o Teu nome. Senhor, queremos dizer como salmista, melhor é estar um dia na Tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Senhor, pedimos a Ti, abre a nossa mente para entender as verdades do reino espiritual, Pai. Entender as verdades eternas, Pai. Aprendemos, ó Pai, todo pensamento contrário, tudo aquilo que venha para nos distrair, ó Pai, todo pensamento de preocupação, Pai, distração, Senhor, seja tirado. Levamos cativo todo pensamento até Cristo. Senhor, abre o nosso coração para guardar a Tua palavra. Não queremos guardar o lixo desse mundo, que são o medo, o fracasso, Pai, o rancor, a tristeza. Não, queremos guardar a Tua palavra, que são os Teus mandamentos e as Tuas promessas. E pedimos a Ti, Senhor, dai-nos fé para praticar a Tua palavra, porque quando praticamos a Tua palavra, o impossível, o milagre, o sobrenatural se manifesta na nossa vida, Pai. No nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém? O Salmo 126 é um cântico de peregrinação, ou seja, é um cântico composto por aqueles hebreus que não estavam na sua terra natal. Eles estavam longe do templo de Salomão, ou desde o tabernáculo de Moisés,
na época de Samuel, na época do deserto, depois veio com Eli e Samuel, depois a tenda de Davi e finalmente o templo de Salomão. Era o lugar em Jerusalém, o centro da adoração, ali era a casa de Deus. Hoje nós entendemos diferente. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus diz: chegará um tempo que não adorarão nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas em qualquer lugar, porque a adoração ela é em espírito e em verdade. Mas aqui era o hebreu, o israelita que estava longe de Deus, longe da pátria. Então, longe daquele lugar que era o lugar de adoração, Jerusalém, havia essa batalha espiritual, havia um peso sobre os ombros dessa pessoa. Então ela cantava, ela orava esse cântico de peregrinação, ou ela compunha esses salmos de peregrinação, que era um momento de batalha espiritual, porque ela estava longe de Deus. E nós devemos entender que vão haver momentos de batalha espiritual na nossa vida. Vão haver momentos que nós vamos estar em situações e locais que a opressão maligna ela parece ser maior do que a nossa fé. Mas nós temos que lembrar que nós somos exatamente a luz desse mundo. Jesus nos enviou para que a luz esteja onde? A luz tem que estar no meio das trevas, para que as trevas sejam dispersas. E esse Salmo 126 fala dessa realidade, dessa batalha espiritual que nós sentimos na nossa vida. E esse Salmo, ele traz lições importantíssimas sobre batalha espiritual. E eu quero compartilhar com vocês algumas dessas lições. Amém? A primeira diz aqui no verso 1: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião. Aqui o salmista está falando de uma época em que o povo ficou cativo na Babilônia. Esse salmo foi escrito após o cativeiro babilônico. Foi um tempo em que eles foram arrancados de Jerusalém, foram levados lá para a Babilônia, e lá eles se depararam com outra língua, outros costumes, pessoas endemoniadas, que eram coisas raríssimas deles verem na sua terra natal. Então era um cativeiro, era uma prisão, era um momento difícil na vida deles. Mas ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui sobre batalha espiritual é que toda luta ela termina. Não importa o momento que você está passando, não importa a batalha que você está enfrentando, ela vai terminar. Amém? Deus já marcou o dia, Deus já marcou a hora para Ele te dar a vitória. Ele já marcou um tempo determinado para você sair dessa luta. O meu emprego está uma luta, a enfermidade da minha esposa, do meu filho, a minha própria enfermidade está uma luta, essa questão financeira agora está uma luta. Olha, veio a crise, parou de chover, ficou 100 dias sem chover aqui no estado, voltou a chover. Então essas lutas que nós estamos enfrentando, não importa se elas estão durando alguns momentos, meses ou anos, o importante é que Deus tem o interesse de nos livrar de todo e qualquer tipo de cativeiro. O diabo quer nos aprisionar. A meta de Satanás é nos aprisionar através de traumas, através de problemas, através de dificuldades familiares, dificuldades de relacionamento, através do nosso serviço, do nosso emprego. O diabo ele procura várias maneiras de nos aprisionar nos vícios, aprisionar nas drogas, aprisionar de alguma forma. Mas nós temos que entender que, por mais difícil que seja a situação, a prisão que a gente se encontra, Deus ele quer nos libertar, e nós devemos orar para que isso aconteça. Então, talvez você esteja passando um problema que é uma prisão na sua vida. Você tem que orar para que Deus te liberte. Deus me liberta da doença, Deus me liberta do passado, Deus me liberta da doença, Deus me liberta da crise financeira, Deus me liberta. É uma guerra. Então você tem que orar para que Deus faça isso. Você tem que olhar para a sua vida e analisar qual é a área da sua vida que não cresce, a área da
sua vida que você não consegue frutificar, a área da sua vida que está enterrada. Existe, a gente atende muitas pessoas na igreja e as pessoas dizem: olha, tal área da minha vida não vai para frente, não anda. Então você tem que analisar qual é essa área da sua vida que é um cativeiro e entender que Deus tem interesse de te livrar, mas você precisa clamar. Amém? Segunda lição de batalha espiritual, ele disse assim, no próprio verso 1: foi como um sonho. Quando saímos do cativeiro foi como um sonho. Nós precisamos voltar a sonhar. Quando você pega uma criança e pergunta: qual é o seu sonho? A criança fala: ser veterinário, ser astronauta, eu quero ser policial. Quantos de vocês, desde pequenininho, como fala o paranaense, desde piá, você fala: o que você quer? Quero ser policial. Quantos de vocês tinham esse sonho desde criança? Então a criança, ela sonha, mas à medida que a gente vai crescendo e as dificuldades da vida vão surgindo, os embates da vida vão chegando, as crises que nós vamos passando, a tendência nossa é o quê? Parar de sonhar. E quando você pega o idoso, eu já fiz isso na igreja, a criança contou o sonho e todos foram mudando. Quando chegou no idoso: qual é o seu sonho? Aí o idoso fala assim: pagar minhas contas. Esse é o meu sonho. Então Satanás trabalha para que nessa vida você não sonhe, para que você não realize o sonho. E nós temos que entender que a vida é dura, sim, é difícil, mas Deus quer que a gente sonhe. Deus coloca sonhos em nosso coração. Eu não digo sonhos supérfluos como: eu quero Camaro. Quando eu comprar o Camaro, esse é meu sonho. Não é isso. Mas o sonho de formar uma família, o sonho de você ter uma vida melhor, o sonho de fazer uma faculdade, o sonho de ser policial, o sonho de crescer dentro da corporação, o sonho de ver o seu filho, sua filha ser melhor do que você. Esses são sonhos, metas que Deus coloca no nosso coração, e nós temos que voltar a sonhar. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não têm mais sonhos? Por quê? Porque passam lutas após lutas, e isso vai tirando o brilho, vai tirando o vigor, e muitas vezes deixamos de sonhar. Isso não pode acontecer. Deus, Ele nos incentiva a sonhar. Quando nós lemos na Bíblia, falamos de sonho, lembramos de José. José teve um sonho que ia ser governador, mas antes desse sonho acontecer, José foi traído pelos irmãos, foi parado no peregrino no Egito, se tornou escravo, não fez nada de errado, virou prisioneiro, e depois de tudo isso, ele continuou sonhando, e ele se tornou o primeiro ministro do Egito, porque ele nunca deixou de sonhar. Então volte a sonhar, não permita que as lutas, as dificuldades da vida tirem o seu sonho. Não, continue acreditando, continue sonhando, porque o sonho que Deus colocou no seu coração, Deus, Ele quer que você alcance. Amém? Terceira lição importante sobre a batalha espiritual, no verso 2 diz assim: então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. A nossa alegria é ver Deus agir na nossa vida. Você encontrar um milagre, você orar e obter uma resposta. A maior realização do homem é deixar Deus fazer parte da sua vida. Quando você faz tudo o que você podia fazer, e aí você se depara com um milagre. Você sabe exatamente Deus agindo aonde você não consegue. Como disse o apóstolo Paulo lá, que ele pediu para Deus tirar o espinho na sua carne, Deus disse: não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus estava dizendo: não, Paulo, diante da sua incapacidade eu vou agir, e a minha glória vai ser manifestada. Então a nossa verdadeira alegria, ela vai vir quando você vê Deus sendo fiel na sua vida. Então você tem que buscar isso, você tem que clamar para que Deus faça coisas, para que Deus mude aquilo que você não pode mudar. Muitas vezes a maior tristeza do nosso
coração é uma situação que a gente se sente impotente. É uma situação que você olha e diz assim: puxa, eu não consigo mudar isso. E isso traz tristeza ao seu coração. Mas você tem que entender que a verdadeira alegria é você entregar isso nas mãos de Deus e confiar que, por mais que você não consiga fazer algo, você tem a certeza que Deus irá fazer. E quando Deus fizer, isso é que será a fonte da sua verdadeira alegria. A verdadeira alegria é essa: você confiar em Deus. Não deixe de confiar. Por mais que você se sinta incapaz diante de uma situação, entregue nas mãos de Deus e creia no milagre, creia no sobrenatural. Deus não nos chama para ter uma vida normal. Deus nos chama para ter uma vida sobrenatural. Se você não tiver uma vida sobrenatural, se não acontecer coisas sobrenaturais na sua vida, feitas por Deus, então significa que você não está servindo a Deus. E Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer que você entregue as coisas impossíveis para que Ele possa agir e você seja verdadeiramente alegre. Amém? Quarta lição aqui de batalha espiritual, verso 3 diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você tem que orar para Deus fazer coisas grandes. Você tem que esperar coisas grandes de Deus. Você não pode viver uma vida esperando pouco ou quase nada de divino. Você não pode viver uma vida baseada somente na sua expectativa, somente na força do seu braço. Não. Você tem que entender que Deus é um Deus grande. Deus é um Deus que pode fazer coisas grandiosas. E você tem que ter essa fé. Você tem que esperar coisas grandes de Deus. Quando as pessoas levantarem situações impossíveis, você tem que dizer: não, mas eu creio que Deus vai mudar isso. Que Deus, rapaz? Você entendeu? Falando de Deus? É, Deus pode mudar essa situação. Deus vai reverter esse quadro. Vamos orar. Deus vai agir. Deus vai fazer coisas grandiosas. A nossa fé não será em vão. Vamos acreditar e vamos esperar coisas grandiosas de Deus. Tem um hino do Fernandinho lá, que a gente canta muito na igreja, que diz: grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Então você tem que acreditar que no lugar onde você está, Deus vai fazer coisas grandes. Você tem que ter essa fé, você tem que ter essa expectativa que vai muito além da sua força, muito além da sua capacidade. Você tem que crer que existe um Deus grandioso e que Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Isso deve alimentar a sua fé. E quando você receber um milagre, você se alegrar, mas você ao mesmo tempo ter no seu coração: mas Deus pode fazer algo ainda maior. E eu creio. Esse milagre não é o prato principal, é só a entrada do jantar. Deus ainda vai fazer muitas coisas grandes e tremendas. Amém? Quinta lição de batalha espiritual, verso 4, diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Água é o bem mais precioso que a humanidade tem. E no deserto, ela é muito mais preciosa. Quando alguém que está no deserto encontra um veio d'água, encontra um riacho, encontra um rio, essa pessoa se deleita. A primeira coisa que ela vai fazer é se abastecer daquela água. E isso traz uma realidade espiritual para a nossa vida. Quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito, Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água de vinho. E você, quando você busca Deus, você se torna um ribeiro no deserto.
E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão sugar você, as pessoas vão encontrar em você a água viva e elas vão vir para cima de você, compartilhar os seus problemas, pedir ajuda, e você vai poder ajudar todo mundo, você vai poder aconselhar todo mundo, você vai poder orar por todo mundo. Por quê? Porque você é um ribeiro de água viva. Só que quando você ora por alguém, quando você ajuda alguém, quando você aconselha alguém, quando você compra a briga de alguém e ajuda aquela pessoa bebe a água viva do Espírito que está em você e você começa a se secar. E muitas vezes você fica esgotado mentalmente, esgotado psicologicamente, ainda mais nesse trabalho que a polícia militar, como professor, enfermeira. Na minha família, minha esposa é professora, que já é sugada. Tenho duas cunhadas que são enfermeiras, também são sugadas, e tenho um cunhado que é policial. Mas eu ganho deles, porque eu sou pastor, então mais sugado sou eu. Então, quando você se sentir fraco na fé, você tem que orar. Não é que você está se desviando, é que você precisa que Deus restaure o seu vigor, Deus derrame mais água. E você tem que entender que a força que é em você não é sua, é de Deus. Por isso que você tem que se abastecer com as águas do Espírito. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter o seu momento devocional com Deus. Não pare de ir na igreja. Se você puder trocar a sua folga, vá. Se você não conseguir ir durante o dia, vá à noite. Não consegue à noite, vá durante o dia. Se não tem culto na sua igreja, na sua folga, procure uma igreja que tenha, faça isso, para que você continue sendo cheio do Espírito Santo, para que Deus restaure você, amém? E você continue sendo um rio no meio do deserto, porque aí fora o deserto é muito grande, e as pessoas estão cada vez mais sedentas, com fome e sede de Deus, amém? E a última lição, a sexta lição, ele diz assim: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aqui o salmista está falando sobre o serviço. O nosso serviço nunca será em vão. Aquilo que você fizer para Deus, em nome de Deus, nunca será em vão. Que o trabalho de vocês, que a dedicação de vocês seja algo em nome de Deus. Tudo que fizer, vocês são ministros da justiça. Deus colocou vocês, Deus colocou esse desejo no coração de ser policial, de servir a corporação, porque Deus tem para vocês o ministério da justiça. Vocês são aqueles que Deus vai usar para exercer justiça, juízo e ordem ao caos. Então vocês estão trabalhando para a justiça, para juízo e para dar ordem no meio do caos. E saiba que ainda que você saia chorando, lançando essa semente, você vai voltar com cantos de alegria. Lá haverá o resultado. Aquilo que você faz de certo, em nome da justiça, em nome do juízo, em nome da ordem, vai ter uma recompensa. Deus vai recompensar. O próprio Deus vai recompensar a cada um de nós. Então, por mais que seja desgastante, por mais que você se pergunte algumas vezes: meu Deus, por que eu estou aqui? O que está acontecendo? É difícil. Saiba que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. O seu serviço em Deus não será em vão. Deus vai te recompensar. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti nesse momento. Senhor, obrigado por essas lições espirituais.
Senhor, liberta-nos de todo cativo, Pai. De todo cativeiro, Pai, liberta-nos. O Teu Evangelho veio para nos libertar. Satanás, ele quer nos aprisionar, mas o Senhor é aquele que veio para nos libertar. Liberta, Pai, liberta, Senhor, dos cativeiros emocionais, dos cativeiros espirituais. Liberta-nos, ó Pai, dos cativeiros, Senhor, da doença, Pai, da crise financeira. Liberta-nos, queremos ser libertos por Ti, porque o Senhor veio para libertar os cativos. Senhor, devolve-nos o sonho. Queremos, ó Pai, não parar de sonhar, mas pelo contrário, perseguir esse sonho que o Senhor colocou em nosso coração até alcançá-lo. Pai, pedimos a Tua ajuda para que o Senhor nos encha de alegria. Queremos ver o Teu manifestar, queremos ver a Tua mão, Pai. Queremos ver aquelas situações que são impossíveis de administrarmos, o Senhor entrar com a Tua mão poderosa e forte e mudar o quadro, mudar a situação, mudar a história. É isso que vai trazer alegria, Pai. Sabemos que não estamos só, mas que o braço forte do Senhor está do nosso lado, Pai. Faz isso. Senhor, oramos para que o Senhor faça grandes coisas na nossa vida. Nós não queremos nos contentar com o pouco, com o pequeno, não. Nós queremos ver milagres, queremos ver coisas sobrenaturais. Tu és um Deus de coisas grandes. Pequenina é a nossa fé. O Senhor é grande, Pai, mas a nossa fé é pequena. Senhor, aumenta-nos a fé, ajuda-nos a usá-la, a exercitá-la, para que possamos ver coisas grandiosas que o Senhor quer fazer, Pai. Senhor, nos ajuda, restaura-nos. Somos ribeiros no meio do deserto. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos restaurados pelo Teu Espírito. Que de dentro de nós sempre, Pai, essa água viva do Teu Espírito possa jorrar e possa matar a sede das pessoas, Pai. Que nós não sejamos uma cisterna vazia, meu Pai, mas sejamos fonte, Pai, da água do Teu Espírito. E Senhor, nos ajuda a entender que por mais complicado, mais difícil, Pai, mais repetitivo seja o nosso serviço em Teu nome, Ele está trazendo resultado, Pai. Ele não é em vão. A semente que é plantada mesmo em meio a lágrimas, ela vai trazer uma colheita, e essa colheita virá acompanhada da alegria. Senhor, não nos deixa desistir, ó Pai, do ministério que o Senhor nos deu, Pai. E aqui a esses policiais, o Senhor nos tornou ministros da justiça, do juízo e da ordem, Pai. Ajuda-os, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade. Volto a palavra para a gente. Pastor, Deus continue abençoando você. Muito Amém. obrigado por estar aqui conosco. Sempre precisar estaremos. Que Deus continue estando conosco, né? Que nossa fé se fortaleça cada dia, porque nós temos que ter essa consciência que sem Ele nós não somos nada, principalmente nós, policiais militares, né? Precisamos ter sabedoria para decidir no momento certo e agir corretamente, né? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Semana que vem aguardo-nos aqui. Obrigado por que vieram a primeira vez. Sejam bem-vindos. Voltem sempre. Amém?